Boa noite, paz e graça em Cristo. Está aparecendo meus carrinhos atrás, um helicóptero que eu ganhei de aniversário, mais um caminhãozinho para minha coleção, os carrinhos de bombeiro. Tem um pavilhão também lá, pavilhão, tá lá o pavilhão. Bandeira do estado do Rio Grande do Sul e bandeira do Brasil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que quer dizer isso para nós? O que significava isso para Josué? Na sua época, na sua história de vida, na ocasião que eles estavam passando. O que significa isso na tua vida? Para cada um de nós. A nossa casa, como Paulo menciona na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 9, que somos lavoura de Deus, somos edifícios de Deus. Pedro, na sua primeira carta também, no capítulo 2, no verso 4, coloca que somos moldados para ser morada e fazer morada do Espírito de Deus. E Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 20, menciona que nós, como casa, edifício, somos esquadrinhados pela pedra rejeitada, a pedra fundamental de esquina, que é Jesus, o Cristo de Deus. Onde é que nós nos encontramos? Onde é que você entende que se encontra nessa geografia? Mateus 7, a partir do verso 21, fala sobre uma casa edificada sobre a rocha. É que vem os vendavais, os temporais, as diversidades da vida sobre a casa habitação, a casa pessoa, a casa morada, a casa que tem o Espírito de Deus. Sobre a rocha ela está firme, alicerçada. Vêm os problemas, ela não se abala, ela supera. Então, nesse aspecto, vamos ler o texto de Josué, no capítulo 24, no verso 15, a seguir, que ele parece que faz um pacto, uma advertência aos que os ouvem, faz um chamado à sua própria família, que ele colocou uma direção de um propósito na vida dele. Vamos ver o que diz o texto. Sabendo que no capítulo 6, anterior, Josué 6, as muralhas de Jericó vinham se abalado. Então, o que acontece? Josué está preparando-se para o seu término. Ele abençoa e manda para suas casas as tribos de Ruben e de Gade, e a meio tribo de Manassés. Depois complementa com o altar do testemunho, exorta o povo para que obedeçam à lei do Senhor, traz em memória tudo o que aconteceu antes, para as pessoas lembrarem dos fatos ocorridos e que eles chegaram até ali e venceram. E agora chega o momento dele, como se estivesse despedindo-se dos demais, mas colocando um propósito. Assim diz o texto a partir do verso 14, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora tudo aquilo que é estranho, os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e venha e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio,
ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas aquelas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque quanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não poderei servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a Deus estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor vamos servir. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vocês escolheram ao Senhor servir. E disseram: nós somos testemunhas. Então deitai fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E assim Josué fez o concerto naquele dia com o povo, e foi posto por estatuto e direito em Siquém, a pedra de testemunho. E chegando no final desse livro, eu não vou ler toda essa passagem, são mais alguns versículos, Josué encerra seu ciclo com 110 anos de idade. É recolhido e volta para casa do pai. Egito significa mundo perdido, na vida espiritual, trazendo para o hoje. Egito significa a queda, a prisão. Egito significa as pessoas no deserto, caminhando, tentando voltar para uma terra que manasse leite e mel, ou seja, que tivesse produção. Egito significa distanciamento da presença de Deus. Mesmo que os hebreus lá se lembrassem alguns momentos dos seus encontros, depois é levantado pela mão de Moisés, pelo mandato edito de Deus, o Deus grande eu sou, o Espírito de Deus, na vida de cada um e na vida deles na ocasião. Retira da casa da servidão, porque eles estavam lá como escravos, servindo a deuses estranhos e um povo que vivia de uma forma muito diferente da qual eles eram habituados a viver. Estavam sujeitos, subjugados. 450 anos assim ficaram. Daquelas pessoas que Moisés trouxe com a mão de Deus pelo deserto, com as dificuldades e com Deus operando todo momento no meio deles, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram, desde as crianças, aos mais velhos. E somente daqueles que saíram, depois de 40 anos, peregrinando no deserto, segundo as narrativas bíblicas, Josué e Caleb são os únicos que conseguem chegar vivo na terra prometida. E daí Josué está fazendo o concerto, restituindo, fazendo editos, para que lembrassem de tudo que tinha acontecido no passado e que Deus tinha sido com eles. E para que eles não se sujeitassem de novo à escravidão, que não voltassem a servir aos deuses estranhos que alguns dos seus pais no passado tinham servido, que tinham se desviado do seu caminho e procurado coisas que não era Deus, que era somente algo que eles queriam ver para dizer que estavam adorando. E eles não entenderam, alguns entenderam, e esses que entenderam se fortificaram, se fortaleceram na fé, dizendo:
Deus é espírito. Importa que a gente adore Ele em espírito e em verdade. E quando Josué faz esse propósito para com a sua família e para com os que estão junto deles, né, toda a família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele colocou uma obrigação juntamente com os seus da casa, para que tivessem responsabilidades. Agora o servir ao Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como o bom dia de hoje eu coloquei que o fanatismo mata, primeiramente a própria pessoa que é fanática, depois as outras pessoas que estão perto, porque não vão aguentar o teu fanatismo, querendo ser correto com tudo, querendo colocar julgo sobre os outros, querendo chamar a atenção de outros, apontar o dedo para cá, para lá, dizendo que você é melhor do que os outros. Josué, naquela ocasião, era o espaço-tempo dele, era o entendimento dele com relação a Deus e com relação ao mandamento de Deus. Era o momento, era oportuno para eles dar uma chacoalhada naquele povo para que se corrigissem e firmassem um propósito e andassem para frente com a cabeça erguida para dar o exemplo aos seus filhos e assim constituindo família, casa, morada e ganhando território e tendo autossustentação e servindo de exemplo para os demais, lembrando-se sempre de que Deus os tinha livrado do perigo, que tinha os tirado de uma situação difícil de viver no meio de tanta tribulação, de tanta angústia, de tanta sequidão, de tanta falta de amor. E eles agora estavam renovando as suas vidas, as suas forças e a sua maneira de convívio social em sociedade, né, em família, dizendo agora nós vamos servir ao Senhor. E o servir ao Senhor não é, como alguns queiram colocar, como jugo, por obrigação, por costume, por tradição, não. Nós servimos ao Senhor com liberdade. Essa liberdade quem nos tirou do Egito foi a mão de Deus, que nos colocou o Espírito Santo, que é a morada de Deus, que nós, eu e você, somos esse edifício. Nós somos essa casa e somos essa morada. É um indivíduo na coletividade, na casa e na família, servindo de exemplo para os demais da família, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de uma forma que em cada lugar que tu fores, tu seja um embaixador, tu seja um representante dessa entidade espiritual. Porque a gente vê Deus é nas pessoas, não é numa imagem construída pela mão dos homens ou numa pintura feita num quadro, não. É Deus agindo na tua pessoa. E você demonstrando isso para as outras pessoas dos frutos do Espírito que você faz na tua caminhada, sendo pouco, sendo médio, sendo bastante. Sendo aquilo que Deus colocar na mão de cada um. Na possibilidade da tua vocação, do teu chamado, do teu entendimento, da capacidade que Deus te proporciona, porque a capacidade é dada pelo mesmo que te chamou. A gente busca conhecimento, a gente busca saber, a gente busca dentro de uma leitura ou ouvir alguém que nos ensine, mas quem vai confirmar isso é o Espírito Santo, agindo dentro de você, te regenerando, te transformando em uma nova criatura. Daí com certeza, convicção, tu poderás dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá, mas daí tem um que vai para o outro lado, vai para cá, vai para lá e não está no mesmo pensamento. Liberdade. As pessoas são livres, elas não são obrigadas. Porque o Espírito age por amor, por convencimento, não por força, e nem por violência, nem por opressão. Nosso Deus não é um ditador. Quem escorraça, quem bota para baixo, quem xinga, quem queira denigrir a tua imagem, dizer que você é imprestável, que você não vale nada, ou que você é um à toa, é o inimigo, é o adversário, é o Satanás, o nome que tu queira colocar. Deus não, Deus é paz, Deus é amor, Deus é luz, Deus é harmonioso, ele vem com a justiça, vem com o jugo do amor, ele vem com a mão para levantar, para transformar, para molduar, te colocar unção, te restabelecer, te mostrar o norte, mesmo que no momento que tu não consiga ter forças,
nem para falar. Aí Paulo diz, olha, com gemidos inexprimíveis que ninguém entendia. Eu chorava e pedia, e Deus ouvia e sabia. Antes mesmo que eu falasse alguma coisa, ele sabia o que eu precisava. No momento das dores, das doenças, dos problemas, Paulo também pediu clemência 3 vezes e o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. E ele ficou quieto. Entendeu que ele tinha que passar por aquele processo, o chamado espinho na carne. E cada um de nós, dentro da geografia de onde nós estamos, entendendo Josué, que Josué entendeu Moisés, Moisés entendeu a voz de Deus, e todos eles estavam no mesmo espírito. Assim como Paulo entendeu de uma forma e Pedro entendeu de outra maneira, e cada um saiu por uma forma, por um lado. Paulo para os gentios e Pedro para os judeus. E todos fizeram a mensagem e ela surtiu efeito nos lugares que eles estavam, a palavra para cada um deles. Num dado momento, Paulo e Silas estão presos, Atos 16, verso 31. O guarda vai se matar porque eles estavam livres, tanto ele como os outros que estavam presos. E Paulo e Silas estavam cantando, no momento que o anjo arrebenta as correntes, e o guarda, vendo que todos iam ser soltos, no outro dia ele ia ser punido devido à circunstância de ter sido omisso, né, ou transgressor de uma obrigação que ele tinha de cuidar e não tinha sido suficientemente cauteloso, ele pegou a espada para se matar. E Paulo disse, guarda a espada porque nós estamos aqui. E ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, você e a tua casa será salva. Então é no propósito espiritual que entra no coração das pessoas e abre o entendimento. E dada a circunstância que nós estamos passando hoje na Terra, os problemas das enfermidades, das guerras aí fora, Talibã, a forma como as pessoas foram criadas com ódio desde pequenos, colocando armas nas mãos para odiar outras nações, odiar o outro sistema que as outras nações vivem, dizendo que esses são os nossos inimigos, enraivecendo seus corações, criando-se pessoas com ódio, com vontade de matar e tirar a vida das outras, subjugando as mulheres somente porque são mulheres, perseguindo outras pessoas que não professam a mesma fé. São os fanáticos, se autodestruindo e destruindo outras pessoas. A religião e a política são as bestas do Apocalipse, no capítulo 13, que emerge uma da terra, uma levanta da terra e outra emerge do mar. Política é ruim, não. Religião é ruim, não. É a transformação do religar-se com Deus no momento de quem, achando que está se religando, acha que o outro não está se religando. Que um está indo por esse caminho, acha que o outro está perdido e está sendo condenado. Daí eu tenho que excluí-lo, tenho que denegrir a forma da outra pessoa, mas não consegue mostrar os valores que ela tem. Daí a outra pessoa não vê Deus nela. Para outra pessoa entender Deus conforme Cristo ensinou, colocando ele, você vê Deus vendo a mim. Falou para Filipe e para os outros. Você quer ver Deus? Olhe para mim. Então as pessoas têm que ver Deus nas outras pessoas. Então tem algumas pessoas em todos os lugares, quando falam das suas religiões, mas dentro do seu comportamento estão muito longe de religar-se com Deus. E não religando-se com Deus, a religião vira um ponto de fanatismo, de crueldade, de querer matar as outras pessoas fisicamente ou espiritualmente, achando que o seu processo é melhor do que o do outro, mas não mostrou Deus para ela na vida dele ou na vida dela. Da mesma coisa da forma política, que as pessoas estão com a sabedoria buscando ela para ajudar a sociedade daqueles que não conseguem ter adequadamente o conhecimento e a capacidade de manter a sua vida, a sua estabilidade, as condições sociais de moradia, saneamento básico, saúde, educação, estradas, agricultura, segurança pública, hoje vivendo nesse mundo.
Então essas pessoas são servidas pelos entes públicos políticos. Mas daí quando vem a politicagem, o suborno, a corrupção, o toma lá da cá, as ilicitudes, daí se generaliza que todos são da mesma forma, tudo do mesmo saco. Não. Tem o joio, tem o trigo, tem o bom, tem o mal, tem a luz e tem as trevas em todos os lugares, em todas as casas, em todas as habitações. Numa família, grande ou pequena, sempre há um que se desgarra, sempre há um que anda de forma torta, contrária ao maior número de pessoas dentro daquela casa, daquela família. E aí as outras pessoas acham que todo mundo é. Não. E as outras pessoas que estão no lado, que no seu entendimento estão certas, têm que mostrar o valor que tem para aquela que está. E ela enxergar Deus na vida de vocês e ela ser regenerada. Pela vergonha, pelo entendimento, pela conversão, pela dor, de alguma forma. Mas não vai ser por força, não vai ser por violência. Vai ser novamente da forma como você foi, o Espírito Santo vai atuar nela também, de uma maneira não como tu queira, mas isso você tem que ter essa sabedoria. Tem que conhecer Deus nas pessoas que têm frutos do Espírito. E não é subjugando os outros ou denegrindo a imagem dos outros, mas é com mansidão, é com domínio próprio, é mostrando os valores que talvez tenham se perdido um pouco na sociedade, das coisas erradas que as pessoas defendem, algumas pessoas, achando que porque o outro faz, todo mundo tem que fazer. E aquele que não faz, o errado muitas vezes no meio desse grupo, as pessoas acham que ele é tolo, que ele é bobo, que ele devia fazer também. As pessoas têm o seu caráter forjado e não retroceder e não diminuir aquilo que ele sabe como coerente, certo, justo, mas permanecer firme na sua caminhada, principalmente porque ele disse que ele e a casa dele servirão ao Senhor. E servir ao Senhor é ter o caráter ilibado, amoldoado, justificado perante o Eu Sou, o grande Espírito, que testifica no coração dele que ele está fazendo o melhor e dando o melhor de si, não somente para a sua casa, mas para a sociedade a qual ele está, ou ela está residindo, morando, sendo referência para os demais. Uma sociedade mais justa e mais ordeira e pacífica. Tem um grupo de pessoas aqui no país, no Brasil, que estão polarizando novamente as questões de escolhas. Polarizando. São tudo pessoas que vivem no mesmo território. Tem famílias brigando devido a essa circunstância. Um é de esquerda, o outro é de direita. Na mesma casa, no mesmo pátio, na mesma família, se degladiando. Agora tu olha os frutos de cada um para ver qual é a coerência nisso tudo. Pessoas fazendo movimentos para ir para um lugar, para fazer as suas manifestações. Liberdade, democracia, que seja pacífica, que seja ordeira, que não haja problemas maiores, não criam-se problemas maiores daqueles que já existem na nossa sociedade. Muitas vezes querem transformar a nação olhando para uma liderança dentro do país. Eu quero porque eu vejo que a nação tem que andar dessa forma, vejo que ele está fazendo certo, porque está combatendo a corrupção, porque está investindo dinheiro nas coisas que devem ser feitas, está punindo quem está fazendo errado, está voltando aos valores da família, respeitando os direitos civis. Tudo isso. Aí quando sai para o nível de nação, eu me pergunto,
Por que que dentro do município não fazem isso? Por que que no estado não fazem assim? Como se eu tivesse... Até eu falei hoje com o meu primo para cortar a grama aqui no nosso pátio. Já está na época de começar os cortes, né? Semana que vem ele vai tirar um tempo, né? Ele está com o pai dele acamado, para limpar o terreno aqui cortando a grama. Eu faço essa conjunturação, daí de repente, se eu fosse uma pessoa que cuidasse do alheio, das pessoas que moram do outro lado, mas o pátio do fulano está sujo, tá aí o meu. Então, primeiramente, na tua casa. É como Jesus falou em Mateus, diz, olha, tu tira o cisco do teu olho, ou a trave do teu olho, e tu terás condições de ver a trave que está no olho do teu irmão. E o princípio, tu tem que corrigir você para depois estar apontando para o outro. Eu vou fazer, eu quero, mas e o teu município? Tu tem alguém que te representa no município a nível de país? Ele é o cara, tá, mas e dentro do município, tu tem uma pessoa representando assim? Quem é que te representa a nível de país? Conforme o que está no maior cargo de poder da nação. Então as coisas são, elas são por ondas, fracionadas. É município, é estado, né? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. São 27 estados. Se cada um fizer a sua parcela de contribuição no seu território, na sua casa, na sua habitação, olhando, você não precisa professar dizendo que você é crente, você é cristão, você é evangélico, você é católico, você é espírita, não. Mas tendo a consciência limpa, o caráter forjado, com respeito ao próximo, não botar a mão naquilo que não te pertence, não comungar com o erro, com as falcatruas, com as ilicitudes, esse princípio tu já está servindo ao Senhor. Dentro da tua casa, dentro da tua geografia, dentro do teu CEP. E daí no princípio você vai evoluindo como uma pedrinha que é jogada num lago com água bem serena e vai formando aquelas ondas magnéticas até chegar nas margens. Você está entendendo que servir ao Senhor é de uma forma justa, pacífica, ordeira, de repartir, não querer somente para você, mas querer o bem para o outro também, não ser egoísta, não subjugar, não apontar, não comungar com o erro, não bater palma pro ladrão, pro falcatrua, não ser a favor da liberação das drogas, porque tem muita família perdidas aí por causa dos filhos e os pais, as pessoas que estão se autodestruindo com o uso de drogas. A favor de tudo, porque nós estamos vivendo de uma nova era. Aí tudo que era dos valores que nós tínhamos, que nós aprendemos, está tudo se desfazendo. Quer dizer que nós somos errados, então. Viramos careta, quadrado. Os valores não devem ser perdidos. Muda-se tudo. A ciência e a tecnologia. Paulo fala sobre o amor, na sua primeira carta, no capítulo 13, que tudo que tem na terra, tudo passa, mas o amor permanece. E se o amor permanece é porque tem Deus nesse amor. Porque se não tiver Deus nesse amor, porque Deus ele existe no amor. A sua presença vinga no amor, na justiça e na pacificação. Se nós não conseguimos ver e sentir Deus dessa forma, nós somos hipócritas, nós somos pessoas que só falamos balela, estamos somente habituados a ir no movimento de uma reunião para dizer que estamos indo, para dizer que voltamos para casa com a consciência tranquila, porque hoje, meu dia, eu cumpri com a minha obrigação. Quer dizer que tu é obrigado? Tu não é obrigado a nada. Tu é livre. Agora, as tuas escolhas vão depender muito daquilo que tu está fazendo, não somente para ti, para a tua casa, para a sociedade que tu vive. Então, tem pessoas que só vieram para ser servidas. E tem outro grupo que veio para servir essas pessoas.
Tem umas pessoas que vieram para entender e aprender. E tem outros que vieram para ensinar. Essas que aprendam. Mas desde que sejam com harmonia. Agora tem um provérbio que Salomão escreve dizendo, olha, não discuta, não tente ensinar o ignorante, porque ele vai te odiar. Se tu ensinar o sábio, ele vai te amar. A gente sabe disso. E assim a gente está vivendo na Terra. Em terra de areia. No estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E nós temos a liberdade. Você tem a liberdade. Mas escolha, seja um destes que possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é para ir correndo para a igreja. Pode até ser. Congregado com as pessoas no mesmo ambiente, na mesma comunhão, no mesmo espírito, lá orando, louvando e não apontando o dedo para ninguém. Cuidando das vestes, do carro que veio, como é que tá, como é que foi. A irmã hoje cantou, mas não afinou bem. Sabe? Nós somos muito maldosos. Mas que seja lavado pelo Espírito Santo a tua morada, a tua casa, teu corpo espiritualizado, para que tu entenda as fraquezas do teu irmão, assim como ele deve entender as tuas. Porque perfeição não existe. A nossa perfeição, depois do nosso corpo ser regenerado e ser transformado num corpo em glória, depois de estarmos passando, transcendendo esse espaço-tempo para uma outra dimensão. Muitos já foram antes de nós. Nós não somos eternos. Depois que tem a eternidade. Isso aqui é um corpo emprestado para o Espírito habitar nele. Faça a diferença na tua casa, no teu município e no lugar que tu more. E sirva ao Senhor com coração tranquilo, sem jugo pesado, sem canga, sem coisas que sejam obrigadas, mas com liberdade. E com amor e com mansidão, porque Jesus é assim. O grande Espírito é assim. E você tem que entender Ele. Para entender Ele, olhe para alguém que é assim, que você vai ver Deus nela, sentir Deus na presença dela, assim como Ele está batendo na porta da tua casa, na porta do teu coração para fazer morada. E nesse princípio, servir ao Senhor. Não é sair correndo, dizendo para as outras pessoas se converterem. Haja visto que ainda você não se converteu. Não é para dizer para o outro que a mulher tem que colocar uma saia comprida, não pode cortar o cabelo, ou que o homem tem que andar com uma manga comprida porque não pode mostrar o braço. Isso é o Talibã. Isso é a burca. Isso é o Deus radical, ditador. Deus não é isso. Deus não é isso. Deus é amor. É justiça, claro, mas é amor. A justiça é de equilibrar, não para pisar em cima, não para machucar, não para açoitar. Todos nós vamos escolher o que plantamos, mais cedo ou mais tarde. Que Deus abençoe ricamente a vossa casa, a vossa morada, o vosso edifício espiritual, a vossa família, os vossos projetos e o vosso final de semana. Que assim seja. Eu vou ler as pessoas que aqui estão e já estaremos nos despedindo. Deu 40 minutos, bichinho. Se eu não ver aqui, alguém, tu me diz aí, tá? A dona Cleusa Rodrigues. Boa noite, dona Cleusa. Jocelino Sparrenberg. Boa noite, Jocelino. Cláudia Witt, nossa prima lá da Bonião. Boa noite, Cláudia Witt. Um beijo no teu coração. Dona Alporanci, como é que tá, amiga? Tá bem? A Simone, nossa amiga ali da rua Princesa Isabel. Boa noite, prima. Boa noite, Gislaine, nossa amiga lá da Boa Vista.
A Simone diz assim, que confortável suas palavras, sempre bom ouvir o senhor, seu Cláudio, obrigado por nos passar os seus conhecimentos, principalmente quando você fala em valores familiares. Amém, amiga. Um abraço aí no teu paizinho, seu Anadir, e demais irmãos aí da tua casa, João Soares, Erundina. Um abraço para vocês também. Uma boa noite especial para a dona Neuci Maria. O Matusa Fagundes. Aí, Matusa, um abração para ti. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém, Simone. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Saúde, paz. E continuamos nos cuidando. Tem a Cleusa. Cleusa, tá. A Lê aqui, a nossa florzinha. A Letícia. E eu? Você, meu bichinho, que tá ali, você que tá fazendo os trabalhos manuais. Vem cá ali embaixo, não tá? Será? Ali debaixo da... A cara, não sei. Tá, mas fala ali a guriazinha? É. A Luana, a Ana e a Giovana. A Luana, a Ana e a Giovana. Da Carla ali, do Maicon. Se estiverem nos assistindo, aqui não estão aqui, mas de repente pode entrar depois. A todos vocês, nosso carinho, nosso respeito. Um beijo no coração de cada um de vocês e Cláudia Ramos também está assistindo. A Claudina estava de aniversário hoje, lá de Santa Maria. É a Cláudia Barbosa. Ela estava de aniversário. A quem entrou foi a Cláudia Ramos. Ai, amigo, tem que mandar Boa noite, Cláudia Ramos. Beijo no coração de vocês aí, a toda a família de vocês aí, toda a nossa parentela, tá? Fique com Deus, fique na paz. Se você achou legal aí, curtam e compartilhem com seus amigos também. Nosso canal do YouTube lá, ele também pode se inscrever no nosso canal de YouTube. Procurem nosso nome ali, Cláudia Agda Schwarzhaupt, e se inscrevam lá. Além desses vídeos, eu tenho mais outros, talvez não tenham passado, vocês não tenham conseguido pegar. Estão lá no YouTube. Alguma mensagem que você queira. O Isaac Silva entrou agora também. Isaac Silva, Angel. Peguei o queijo ali. A mãe trouxe o queijo que vocês deixaram para nós aí, o polaco. A mãe tem que trazer batata doce. Valeu. Batata doce para mim não precisa. Não, para Michele. Para Michele. Quer umas 2 batatas. Tá, 2 batatas. Não, mas daí tu pega ali. Tá. Beijo no coração de vocês aí. Obrigado pela companhia. Fiquem na paz.